oramos em nome de Jesus. E nós oramos em nome de Jesus porque não há outro nome tão poderoso como o nome de Jesus. Nós oramos no santo nome, no digno nome, no mais belo nome, nome diante do qual milagres acontecem, nome diante do qual a enfermidade se retira, os demônios estremecem, os céus se abrem. É no nome poderoso de Jesus. Reverenciamos o nome de Jesus. Reverenciamos a presença de Jesus nesse lugar. Reverenciamos o Espírito Santo que está agindo dos louvores, nas orações, nas ministrações, no testemunho dos jovens, na hora da oferta, através do som dos instrumentos, dos ministros de louvores. Mas pedimos que teu Espírito agora prepare-nos para ouvir a tua santa palavra. Que haja sobre este lugar uma graça sendo ministrada pelo teu Espírito para reconectar a nossa vida com o teu trono, Senhor. Porque basta uma palavra tua para lançarmos a rede aonde já não tem mais possibilidade de pesca. E então, sob tua palavra, teremos uma grande pescaria para o nosso e para os demais barcos ao nosso redor, porque a tua palavra é geradora de milagres, a tua palavra muda ambientes, a tua palavra restaura lares, a tua palavra traz razão à existencialidade humana. É a tua palavra que jamais voltará vazia. Libera a tua palavra sobre nós, em nome de Jesus. Amém? Você pode dar um abraço bem gostoso na pessoa que está ao seu lado e convidá-lo para ouvir a palavra com você. Você já pode se assentar, por gentileza. Evangelho de Jesus, escrito por Marcos, capítulo 10. Evangelho de Jesus, escrito por Marcos, capítulo 10. Sejam todos bem-vindos a mais um dos nossos cultos. Estamos muito felizes nessa noite pelo que Deus está fazendo nesse lugar. Em apenas 3 cultos, Deus começou uma revolução nesse lugar. Você viu o que Deus fez na vida dos jovens, o retiro, o encontro das mulheres, o encontro dos homens. Deus está fazendo algo glorioso aqui. Eu quero louvar a Deus pela vida de toda a liderança dos jovens. Deus abençoe os líderes, que o Senhor continue usando a vida de vocês. E é tão importante a gente saber o que Deus está fazendo. A liderança das mulheres, a liderança do evento dos homens. Como é bom a igreja estar trabalhando. E está apenas começando. Quero louvar a Deus, inclusive, pela equipe de som. Irmãos, Deus está preparando esse lugar. Fiquei sabendo que está sendo preparada uma estrutura aqui de alumínio. Vai ser colocado aqui. Uma só para caixas novas de som, outra só para iluminação. Então vem muita coisa boa aí, né? Estamos apenas em fase de adaptação. Contamos com tua oração, com teu investimento, com tua participação. Precisamos estar unidos como igreja. Em breve vamos começar os nossos grupos familiares. O projeto já ficou pronto de como serão os grupos. Em breve nós vamos anunciar o início deles, o curso preparatório, o material que vai ser usado dentro da visão da igreja e daquilo que é o propósito para esse ano. Como anunciado, vamos ter curso de evangelismo. E não perca domingo que vem. Teremos um homem de Deus que tem ministrado em mais de 20 nações. Igreja sobre crescimento, amadurecimento, evangelismo, campo missionário. E nós tivemos o privilégio da Jocum estar trazendo ele para cá. Conseguimos o contato e ele vai estar aqui. Ele é um homem usadíssimo por Deus. Então venha preparado, chegue cedo, traga alguém com você. Traga caderno, caneta, porque as informações do que Deus está fazendo nas nações é algo glorioso e você precisa participar disso. Já vai te conectar com a oficina de evangelismo, já vai preparar para os grupos familiares. Deus está movendo esse lugar. Eu acho que você não entendeu, Deus está movendo esse lugar. Amém? Marcos 10, se você trouxe Bíblia, se não trouxe, fica perto de quem está do teu lado. Se você não tem Bíblia, já dá uma cantada no teu irmão, pergunta para ele se não tem uma Bíblia sobrando na casa dele, né?
participe dessa leitura, todos os visitantes sejam bem-vindos, prazer estarmos aqui. Marcos capítulo 10, versículo de número 17 a seguir, um conhecido texto. Eu quero extrair algumas verdades práticas para a nossa vida cristã. Marcos 10, versículo 17, conta-nos assim o escritor desse evangelho sinótico. Ele diz: quando Jesus saía para Jerusalém, um homem veio correndo em sua direção, ajoelhou-se diante dele e perguntou: bom mestre, que devo fazer para herdar a vida eterna? Por que você me chama bom? Perguntou Jesus. Apenas Deus é verdadeiramente bom. Você conhece os mandamentos? Não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho, não engane ninguém, honre seu pai e sua mãe. E o homem respondeu: mestre, tenho obedecido a todos esses mandamentos desde a juventude. Com amor, Jesus olhou para o homem e disse: ainda há uma coisa que você não fez. Vá, venda todos os seus bens e dê o dinheiro aos pobres. Então você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. E ao ouvir isso, o homem ficou desapontado e foi embora triste, pois tinha muitos bens. É interessante que a mecânica religiosa, ela traz a pseudo-ideia de que a relação com Deus, ela é uma relação de condicionalidades. Isto é, a nossa relação com Deus está estritamente, intrinsecamente ligada ao que nós fazemos para Deus ou aquilo que nós deixamos de fazer em relação às ordens que Deus dá. É comum, do âmbito religioso, a gente construir a ideia de um Deus extremamente condicionado. É como se Deus ou as divindades, ou um tipo de divindade, dependesse da atitude do ser humano, ou das reações do ser humano, do seu estilo de vida, para poder então construir com ele uma relação de benefícios, de bênçãos, de graça. Aqueles que encaram a um ser divino como, por exemplo, aquele que pode solucionar os seus problemas pessoais. E desta forma tentam descobrir meios, mecanismos para conseguir dessa divindade as respostas para os anseios, para as necessidades, para os questionamentos. Há outros, porém, que constroem a sua espiritualidade, se é que podemos chamá-la assim, ou pelo menos uma ideia de espiritualidade, a partir, por exemplo, de sacrifícios, acreditando que quanto mais sacrifício se faz, então mais está se agradando aquela divindade ou aquele Deus, e por isso mais abençoado será. Esta ideia de uma relação de troca e de benefícios, ela é bastante presente, por exemplo, na religião popular brasileira, que é muito sincrética e que traz às pessoas a ideia de um Deus estritamente dependente das atitudes dos homens. Quando não construímos nossa ideia de salvação, a nossa ideia soteriológica, a partir da ideia que nós precisamos corresponder com Deus para obter ou para manter a salvação. E todas essas ideias que estão permeadas, entrementes à nossa realidade de culto, de religiosidade, de expressão de fé, se baseia nessa lógica de troca. É como se fosse uma releitura de Deus. A ideia de um Deus para mim. E mais do que nunca, na pós-modernidade, nós pessoalizamos Deus. E trouxemos Deus para o âmbito totalmente pessoal.
É um Deus que é amigo, faz parte da minha vida. E para muitos ele é um Deus que quer me dar um carro novo, uma casa nova, um Deus casamenteiro, né? Aliás, para algumas pessoas, se souber fazer a oração certa, então ele vai mandar a pessoa ideal. E vai se criando essa ideia de um Deus para mim. Um Deus que responde minhas expectativas. E houve uma vasta literatura americana que invadiu o Brasil na década de 70, 80, início da década de 90, e que plantou essa ideia de um Deus movido por nós. E dentro dessa conotação, é como se a fé fosse esse botão que ativa Deus. E a oração então se torna num meio de benefícios próprios. Mas quando olhamos para a Escritura, esse conceito popular de religiosidade, de espiritualidade, está muito distante do que a Bíblia apresenta a respeito de Deus. Primeiro porque Deus não é condicionado. E não é condicionável. Tudo que Deus não faz em resposta ao que fazemos. Não há ninguém que possa mover Deus. É Ele que move todas as coisas e sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. É nele que movemos e existimos, diz a palavra. Mas, acima de tudo isso, a Bíblia vai apresentar um Deus que age exclusivamente por graça. E graça é o contrário dessa mecânica de troca, de barganha, de toma lá da cá. Graça desconstrói a ideia de um Deus manipulável, tendencioso, que pode ser acionado. Graça, ela expressa um Deus que faz tudo porque Ele é bom, baseado em si mesmo para a sua própria glória e como uma expressão do seu poder. E que quando age, Ele age através de propósitos que nele são eternos. Graça aponta para um Deus gracioso e que faz tudo de forma diversa e bela, porque Ele é um Deus lindo, maravilhoso e cheio de graça. Graça aponta para um Deus generoso e que distribui gratuitamente tudo para os homens, porque Ele é o Pai das luzes, que dá aos homens dons e talentos para manter tudo funcionando como uma manifestação de um Deus que soberano, poderoso e que está acima de tudo, controla tudo e mantém tudo debaixo da sua ação para seu próprio louvor. Graça aponta para um Deus que nos amou primeiro. Graça aponta para um Deus que eu não tenho como corresponder nada para Ele. Eu não posso dar nada para Ele. O que daremos ao Senhor pelo benefício que nos tem feito? A graça esvazia uma ideia mercantilista, capitalista, de troca com Deus. Deus não faz troca. Oração não é para benefício próprio. Fé não é um meio de conseguir o que eu quero. Deus está no trono e a Ele seja a glória, a honra, o louvor, o tributo para sempre. Mas isso é comum, porque é bom demais conhecer um Deus assim, não é verdade? Essa ideia desse Deus da pós-modernidade é bom demais. Eu tenho um Deus que da casa, da carro, da casamento, faz tudo certinho para mim. Aí eu vou na igreja no final de semana, faço oração certa, levanto a mão, choro, dizimo, oferta, está legal. Deus está comigo. O texto que lemos narra a história de um jovem que era muito religioso. Extremamente religioso. E além de um jovem muito religioso, era uma pessoa que tinha alcançado o zênite, o topo. Ele era jovem, rico, influente, um homem de alto nível social, reconhecimento. Para as mães de moças solteiras, esse seria o genro ideal, não é verdade? Fala, nossa, é crente, é uma bênção, menino. Não que eu esteja interessado, mas tem muitos bens, glória a Deus, manda ele, Jesus. Se ele estivesse no retiro, as moças iam orar muito por ele, não é verdade? Porque ele era rico, influente, religioso, conhecia a lei de Deus, a palavra de Deus, mandamento. Mas um dia, quando Jesus está indo para Jerusalém, este jovem
tão influente, do mais alto nível social, vai até Jesus e se prostra. E ele se prostra com a fala certa, no lugar certo, para a pessoa certa, mas com a atitude e a consciência equivocada. Porque ele vai a Jesus no interesse de benefício próprio. Então ele chega elogiando Jesus. E deixa eu dizer uma coisa importante: apesar da palavra louvor ter uma conotação de elogio, ela tem uma conotação de elogio no sentido de reconhecer as características de Deus, seus atributos, e glorificá-lo por isso. Mas louvor é diferente de elogio vazio. Esse moço chega citando uma frase bonita, falando bonito para Jesus, e achou que estava tudo resolvido. Ele chega perto de Jesus, e ele está com os discípulos e diz: bom mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? Uma boa fala religiosa. Qualquer reunião de pastores, se chega aqui uma pessoa dessa e diz: o que eu faço para herdar a vida eterna? Ó, bom mestre, ó, bom pastor. Oh, querido, prepara uma cadeira, água para ele. Água como você quer? Temperatura ambiente? Café com açúcar ou sem adoçante? Porque ele tem a frase certa, ele tem a bela postura, ele é um homem influente. Ele diz: bom mestre. E Jesus já responde de uma forma nada agradável e diz: bom? Como é que você me chama de bom? Você nem caminha comigo. O único que você tem certeza que é bom é Deus, só o Pai. Imagina os discípulos perto dele. Se fosse hoje na internet, na linguagem dos jovens, ia aparecer aquele óculos preto em Jesus, ia tocar aquela música de fundo, né? Ia dizer: lacrou. Jesus diz: bom é o Pai. Espera aí. Isso não é louvor, isso é elogio, porque você nem me conhece e não caminha comigo. Como é que você me chama de bom? E ele diz: bom mestre. E aqui está algo lindo. E sempre que eu prego nesse texto, eu volto a esse ponto. E eu já disse aqui nessa igreja, para esse rapaz, Jesus era um bom mestre, um rabino, um rabone, um ensinador da lei, um professor. Ele diz: bom mestre. Para ele, Jesus era um bom intérprete da lei, um ótimo professor. E o que me chama a atenção, que não é só para esse jovem religioso que Jesus é apenas um bom mestre. Para muitas religiões, Jesus não passa de um bom mestre, de um espírito evoluído. Aqueles que dizem que ele é um revolucionador social, há outros que tentam até colocar Jesus de um lado ideológico. Isso é um absurdo. Tentam defender posição política com Jesus. Isso é uma falta de conhecimento histórico, de uma percepção incrível. Colocam Jesus com tantas facetas, tantas imagens. Para ele, Jesus era um bom mestre. Eu começo a pregação nessa noite perguntando para você que está aqui, você que está me assistindo, onde você estiver. E para você, quem Jesus é? Quem é Jesus na tua vida, na tua história, na tua convicção? Porque para esse rapaz, Jesus não passa de um bom ensinador. E para você, quem é Jesus? Eles esperavam o Cristo, o Messias, como um herói de guerra, um revolucionador. Mas Jesus não veio nesse trilho da espera do povo. Porque Jesus é muito mais do que um líder. Jesus é muito mais do que um mestre. Alguns dizem que ele foi um profeta. Jesus é muito mais do que um profeta. Eu vim declarar nesta noite que Jesus é Deus, e a Ele seja toda a glória. Ele é o Senhor dos senhores, Ele é o Rei dos reis, Ele é o prometido das nações, é Ele o ancião de dias, é Ele que vem para reinar, é Ele que tem todo o poder, nele habitava corporalmente a plenitude da divindade. Diante dele todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar que Ele é Senhor, para a glória do Deus Pai. Ele é o Senhor dos senhores.
Não há outro. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Você não pode ir ao Pai se não for por Ele. Ele e o Pai são um. Se você vê Ele, você vê o Pai. Jesus não encaixa em filosofia, em teologia, em realidade humana, em interpretação. Ele está para muito além. Serafins o adoram diante do trono, os anjos o adoram, querubins o adoram, anciãos o adoram, a igreja o adorará, a criação o adora, céus e a terra o adoram, e até o diabo servindo tem que estremecer e o adorar, porque Ele é o Senhor, e a Ele seja a glória e o louvor nesta noite. Escute isso. Estamos confundindo a ideia de quem é Jesus, e quando a igreja perde a visão de quem é Jesus, nós perdemos a vida de Deus. Estão chamando Jesus de tanta coisa. Estão falando com Jesus, cantando canções que falam sobre Jesus que não faz sentido. Só falta dizer, toca aí Jesus. Esse não é o Jesus da Bíblia. Jesus diz para aquele rapaz, como é que é? Bom mestre? Bom é o Pai. Mestre você não chama de bom, a Deus você chama de bom. Agora olha a continuidade. O que eu farei? Olhe lá para a sua Bíblia. Eu estou lendo na NVT, que é a mesma versão daqui. Nova versão transformadora, você pode acompanhar. Essa é a versão que eu e os pastores sempre vamos ler, né, pastores? Né? A NVT. Olha que lindo. Olhe lá para a sua Bíblia. Versículo de número 17, bom mestre, lá no final, que devo fazer para herdar a vida eterna? Porque me chama de bom? Perguntou Jesus. Apenas Deus é verdadeiramente bom. O que eu farei para herdar a vida eterna? Lembra do começo da mensagem? Essa é a lógica religiosa. O que eu preciso fazer? Porque pensa-se vida eterna como resultado, como produto do que fazemos ou do que deixamos fazer. Pensa-se salvação como resultado de obras, e essa é a maior mentira que atingiu a igreja. Porque não somos salvos pelas obras, somos salvos para as boas obras. As obras não são a causa da salvação, são o resultado da salvação. Pensar em salvação pela obra nos coloca como co-salvadores, e isso é uma heresia. Ninguém pode salvar-se a si mesmo. Ouça-me. Salvação é um ato exclusivo, gracioso, soberano de Deus. Por isso Paulo disse lá em Efésios 2, a partir do versículo 8, o seguinte: que nós somos salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de nós, é dom de Deus, e não é por obras, para que ninguém se glorie. Não somente tinha uma ideia errada de quem é Jesus, como tinha uma ideia errada do que era salvação e vida eterna. O que eu vou ter que fazer para herdar? Está nele então, é ele que pode fazer alguma coisa para conquistar a vida eterna. Entende a lógica religiosa? Quando ele deveria dizer, Jesus, eu dependo de ti, eu sou pecador, tem misericórdia de mim. Mas está nele, a ideia religiosa está no homem, ela é antropocêntrica. O homem está no centro. O que eu preciso fazer para herdar? Não há nada que você possa fazer para herdar a salvação, porque salvação não é resultado de obras. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, e o salário do pecado é a morte. Mas Deus não viu um justo sequer, e quando não havia um justo, Ele mesmo encarnou, veio a esse mundo, viveu uma vida sem pecado, subiu à cruz, morreu em nosso lugar e ressuscitou ao terceiro dia para dar salvação pela graça. Salvação é presente de Deus, nós não merecemos. Se você está salvo é porque Deus é muito bom. Por isso Spurgeon disse que se Deus lançasse todos na condenação eterna, Deus estava sendo apenas justo, porque estava dando o que nós merecemos. Quando Deus me livra da condenação, não é uma questão de justiça, é uma questão de graça, um favor imerecido. Essa é a verdade do Novo Testamento, essa é a carta de Romanos, essa é a lógica da carta de Gálatas, esse é o ensino para a igreja de Colossos, por exemplo. Esta é a verdade das Escrituras, a salvação não está em nós,
Então, se você se sente fraco, olha para a obra de Cristo. Se você se sente pecador, olhe para Jesus essa noite. Se você que está aqui dentro me assistindo, aonde você estiver, e você está dizendo: eu não consigo me salvar, eu não consigo abandonar os vícios, eu não consigo abandonar o pecado, eu me sinto sujo, longe de Deus. Eu tenho uma boa notícia: Jesus veio buscar e salvar o que está perdido. Diga apenas para Ele: eu me rendo ao poder do Evangelho, eu me rendo à cruz, eu entrego a minha vida, eu me volto aos teus braços, e então a poderosa mão de Deus vai alcançar você, porque essa é a boa nova de que Cristo é o nosso Salvador. É possível você ser livre pela obra de Jesus. Mas o nosso tempo está quase acabando. Eu preciso pelo menos concluir essa ideia para orar com você. Ouça-me. O que eu farei para herdar? Jesus agora vai para a ideia de religião que aquele moço tinha. Ele disse: mas você não conhece os mandamentos? E vai citando: não, 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 porque essa é a linguagem de religioso. Pergunte para um bom religioso: quem é a pessoa de Deus? Ele vai dizer: a pessoa de Deus é aquela que não faz isso, não faz aquilo, não faz aquilo. Hã? Esse é de Deus. Quem é crente de Jesus? O crente é aquele que não faz isso, não faz aquilo, não faz aquilo, não faz aquilo, não faz aquilo. Porque isso é cabeça de religioso. Jesus disse: você não conhece os mandamentos? Nossa, falar isso para um religioso é a mesma coisa que ele perguntasse: você não é crente? Sou desde cedo. Vou citar todos os mandamentos. Eu conheço tudo, pastor. Pensa numa pessoa que conhece a Bíblia, sou eu. Eu conheço tanta Bíblia que conheço mais do que os autores bíblicos. Você não tem noção. O negócio é profundo, pastor. Aí Jesus vai trazer a lógica do reino de Deus. Olha o que ele diz: você conhece, mas falta uma coisa. Você precisa fazer alguma coisa. Você precisa sair da zona de conforto. E você precisa ser livre de tudo que domina você. Você quer cumprir a palavra? Você quer pensar em vida eterna? O que você tem que fazer pela vida eterna? Então vou mudar a tua ideia. Em vez de pensar vida eterna, dá uma olhadinha ao teu redor, porque tem gente que precisa de você. Você quer pensar em eternidade? Em vez de pensar na eternidade como algo do porvir, comece a servir agora. Porque essa é a ideia do reino. Não foi essa a oração? Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade aqui, como sempre é feita nos céus. Não se pode pensar em vida eterna que me descomprometa da realidade da vida e do próximo. Aqui está o nosso problema. Nós pensamos em vida eterna num céu distante, e isso está desconectado da vida. Então a gente pensa: não importa muito bem como eu estou vivendo aqui, o importante é o dia que estiver no céu. Não é essa a ideia de reino de Deus. Reino de Deus está entre nós, é aqui e agora. E não tem nada a ver com religião, comida, bebida, com aquilo que os judeus podiam comer ou beber. Nada a ver com isso. Paulo diz: o reino de Deus é comida e bebida, é paz, justiça e alegria no Espírito. Esse é o reino, é ali que Deus está governando. O reino está entre nós. Jesus disse: você quer saber de vida eterna? Não é o dia que você vai morar no céu. Você quer saber de vida eterna? Comece a servir agora. E sabe aonde você vai servir? É aonde você era escravo. Pega aquilo que te domina, se livra disso e vai servir o próximo. Uau! Vende tudo que você tem. Se fossem os líderes religiosos de hoje em dia, hein? Vende tudo que você tem e traz aqui, eu vou orar por você e você vai ganhar 100 vezes mais. Jesus diz: vende tudo que você tem. Lucra com isso, sabe? Vendeu tudo, tá vendo? Dinheiro, tô vendo. É isso que mexe com você? Então você vai dar para os pobres. Eu do alto nível social? Eu, um servo, até puxo o R, né? Um servo do Senhor? Vai servir aqueles que não têm, porque não tem lógica da eternidade que faça sentido se ela não for aplicada no meu aqui e agora, que não me comprometa com o próximo. O reino de Deus traz uma consciência comunitária, coletiva.
Por isso, quando nós falamos das 5 plataformas sociais que temos aqui, por isso, quando falamos do FASD, do Fazendo a Diferença, falamos de pessoas recuperadas, restauradas, dessas clínicas que estão ligadas à igreja. Por isso, quando falamos de projetos como o Semear, falamos de algo glorioso, de lutar contra a ideia de suicídio, tentar dizer para as pessoas que elas não precisam de entorpecentes, que elas podem ser livres. Quando a igreja está trabalhando nessa lógica, quando estamos querendo trazer agora dos grupos familiares o evangelho para dentro das casas, sabe por quê? Porque nós entendemos que o reino de Deus só tem sentido quando ele é dimensionado na existencialidade, no meu relacionamento com o próximo. É aqui, a eternidade não é algo para lá, a eternidade já é algo experimentado aqui e agora. Nós somos agentes do reino de Deus. Deus quer usar a igreja para ser igreja nessa geração, nos bairros, no aeroporto, na rodoviária, no terminal, no trânsito, nas faculdades, nas escolas, na vizinhança. Jesus diz para ele: vai, abre mão de tudo e vá servir quem precisa. Essa é a lógica da eternidade. Tem gente precisando de você. Porque quando ele pede eternidade, Jesus não fala de algo do porvir, e fala do agora. Olha para quem está ao teu redor. Tem na sua agenda espaço para outras pessoas? Tem no seu dia a dia espaço para quem de fato precisa? Ou você fala do céu e da eternidade igual esse jovem? Na eternidade eu guardo os mandamentos, eu quero a vida eterna. Jesus está dizendo: vá servir. E para concluir e orar por você, eu vou deixar os demais pontos para uma outra oportunidade, se assim Deus permitir. Escute, se puder fechar os seus olhos, esteja em oração nesse momento, olhe para dentro de você e pense na aplicação da palavra para quando você sair daqui amanhã. Senão isso não faz sentido. Melhor, quando sair daqui hoje, ouça-me. Jesus vai dizer algo lindo, 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 lindo para esse rapaz, mas muito confrontador. Vá dar aos pobres tudo o que você ganhar, com a venda dos seus bens, e então você terá esse tesouro no céu. Depois que você vender, escuta isso, não desconecta, não perde. Depois que você vender e der aos pobres, então você vem e segue-me. Olha o que ele diz: quando você der a eles, eu não prometo nada aqui, lá no céu você vai ter um tesouro. E depois que você der a eles, você vem e segue-me. Sabe o que Jesus está dizendo? Sirva aos outros, e aí você anda após mim. Andar após mim significa seguir os meus passos, o meu estilo de vida. É viver a partir de mim, do meu ensinamento, do meu exemplo. Coloque os teus pés nas minhas pisaduras. A rota é minha, a direção é minha, eu sou o Senhor. Você vem atrás, mas você não vem atrás olhando só para mim. Escuta isso, igreja. Você não vem atrás olhando para mim. Você vem atrás olhando para o teu lado e vai dividindo o que você tem com quem precisa. Porque quem anda atrás de mim não anda olhando para frente, anda olhando para o lado. Anda servindo, anda distribuindo, anda compartilhando. Não existe milagre com quem não compartilha. Quem anda após mim anda dando para os outros aquilo que tem de melhor. Porque no reino de Deus melhor é dar do que receber. Nada é nosso, tudo é de Deus. Se você não estiver comprometido com essa causa, porque essa igreja é nossa, a reforma é nossa, os projetos dos grupos familiares que vão começar são nossos. Os cursos de evangelismo, o segundo semestre, os cursos de música que nós queremos fazer com o pastor Alan e a pastora Estael. Irmãos, esse curso de evangelismo que está chegando, essa ministração que está vindo, esses retiros, toda a última sexta do mês o encontro das mulheres, o sábado seguinte o encontro dos homens, tudo isso faz parte da causa do reino. Mas eu quero dizer que lá na rua, quando você estiver dirigindo, a responsabilidade é sua e é minha. Eu quero dizer para você que lá na tua faculdade tem um monte de gente dizendo: e a eternidade, o que vai ser? A igreja tem evento, mas não tem comprometimento. A igreja brasileira tem bons cantores, mas poucos ministros. Tem bons palestrantes, mas poucos pregadores do evangelho.
Temos muito barulho, mas temos poucas lágrimas. Temos reconhecimento social, político e na mídia, mas pouco transformação de vida. E sabe por quê? Porque esquecemos do reinado de Deus entre os homens. É isso que Jesus mais pregou e ensinou. Jesus diz: vai servir e depois se anda depois de mim. Anda servindo. Dá para quem precisa, ele é tua responsabilidade. Lembra do outro texto que ele diz? E tem mais uma coisa: se você não der para ele, você não dá para mim. Lembra disso? Se você não dá comida para ele, você não dá para mim. Se você não dá algo para ele matar a sede, você não está matando a minha sede. Se você sabe que alguém foi preso e você não foi visitá-lo, você não visita a mim. Se chegou um estrangeiro, e olha, não é fácil você ser estrangeiro, terra estranha, e você não receber essa pessoa, você não recebe a mim. Se você sabe que alguém ficou doente e não foi fazer uma visita, você não está fazendo uma visita para mim, porque o reino de Deus não é algo para o porvir, é algo aqui e agora entre nós. E Deus está chamando não os pastores, não os pregadores, mas todos nós que estamos aqui. Eu, você, cada ministro, jovens, adolescentes, juniores, crianças, os obreiros, os diáconos, o presbiterato da igreja, os pastores. Deus está chamando os jovens que vieram desse retiro. Deus está falando com você. E é por isso que eu quero orar com você agora.